espero que sim. Estamos aqui de volta com o nosso 5º culto online, aprendendo sobre as famílias da Bíblia. E hoje vocês aprenderão sobre a importância do perdão na família. E vocês terão que fazer essa atividade aqui, ó. Nela, vocês terão que pintar todos os numerais 1 que aparecerem. E aí vocês vão descobrir uma importante atitude que toda família deve ter. Também não se esqueçam de decorar o versículo que será ensinado logo mais pela tia Débora. E agora vocês ficarão com as fotos e vídeos que foram enviados durante a semana. Viverão unidos em Salmo 23. 133. Como é bom e agradável verem unidos os irmãos. Salmo 133. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Salmos. Isso. 131. 3. 3. 1. 3. Bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo Salmo 100. 136. Ó, quão bom e quão suave Viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Aperta e vai sovando, do jeito que eu te ensinei. Vai apertando e vai sovando. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. O que você tá fazendo? Um pão bem gostoso com clara de ovo que a minha mamãe que ela tá gravando.
Crianças, agora chegou a hora da nossa caixa casa. E o que será que nós vamos encontrar dentro dela? Vamos descobrir? Olha só, eu tenho aqui a foto de uma família. Como será que essa família está? Muito bem, essa família está alegre, está feliz. É muito bom quando a nossa família está alegre e feliz, não é mesmo? Mas nem sempre as nossas famílias estarão assim. As nossas famílias passam por dificuldades, passam por problemas que as deixam tristes. E até nós choramos em alguns momentos por conta desses problemas. Mas saibam que Deus, em sua palavra, nos diz exatamente como nós devemos enfrentar esses problemas. E é isso que vocês vão aprender na história de hoje. Fiquem ligados! Nossa, filha, que cara triste. Conta pra mim, o que aconteceu? Meus irmãos não deixaram eu brincar na brincadeira deles. Isso me deixou muito brava e triste. E eu nunca mais vou ser amiga deles. Poxa vida, é ruim mesmo quando a gente se sente deixado de lado, desprezado. Sabe, isso me fez lembrar de uma história. Vou contar ela pra você. Essa história está escrita aqui na Palavra de Deus, a Bíblia, lá no livro de Juízes, capítulo 11. Nessa época, o povo de Deus morava na terra de Canaã e era uma época que eles estavam enfrentando muitos problemas, muitas guerras. E nessa época, havia um menino chamado Jefité. Jefité era de uma família muito problemática. Ele tinha irmãos, mas esses irmãos não tinham a mesma mãe que ele. Ele era filho de uma outra mulher que não era esposa do seu pai. E os irmãos não gostavam dele, desprezavam a Jefité. E eles deviam brigar muito, imagino eu. Você conhece alguém que tem uma família problemática? Ou será que sua família pode ter problemas também? Se sua família é uma família feliz, agradeça a Deus. Mas vocês sabiam que existem muitas famílias que enfrentam grandes problemas? Existem crianças que sofrem com os pais que brigam muito. Existem crianças que têm os pais separados. E sabe, esses problemas todos surgem na nossa vida por causa do pecado. Vocês sabiam que quando o homem pecou, entrou uma série de problemas no mundo? As brigas, as decepções, essas coisas ruins que deixam o nosso coração triste, todas são consequências do pecado. O pecado bagunçou a nossa vida e ele bagunça os nossos corações. E por isso nós vivemos muitas vezes, por causa dele, situações que nos causam muito sofrimento e dor. E Jefité devia sofrer bastante, mas a situação dele se complicou mais ainda. Um tempo depois, os irmãos dele mandaram ele embora de casa, porque não queriam que ele tivesse parte na herança dos pais. E ele foi obrigado a ir embora, ele foi expulso e abandonado pela sua família. Sabe, imaginem a dificuldade dessa situação para Jefité. Mas havia uma coisa que Jefité sabia. Ele sabia que ele não estava sozinho. Ele fazia parte do povo de Deus. Ele sabia que Deus havia prometido que não os deixaria, que estaria sempre com o seu povo, que estaria sempre pertinho dele. E sabe, isso é uma verdade para nós também. Lá em Hebreus 13:5, diz a palavra de Deus, que Deus falando para a gente assim: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse versículo serve para você, assim como serviu para Jefité. Jefité sabia que Deus não o abandonava, mesmo que sua família o tivesse abandonado. Deus era com ele. E ele foi crescendo, ele foi se tornando um jovem muito valente, muito forte, um guerreiro que todos conheciam e que era, de certa forma, famoso pela sua coragem. E passou um tempo e as pessoas da cidade de onde era a família de Jefité começaram a sofrer problemas de guerras.
e precisavam de ajuda, porque eles estavam sendo ameaçados de ataque e eles não tinham um exército valente e poderoso. E adivinha de quem eles se lembraram? Eles se lembraram de Jefté. E sabe o que eles fizeram? Eles foram correndo até onde Jefté estava e pediram encarecidamente: por favor, Jefté, volte para nos ajudar. Nós precisamos de ajuda, você precisa lutar. Olha, Jefté perguntou assim para eles: olha só, vocês me expulsaram e agora só porque estão precisando de mim, vocês querem que eu volte? Será que isso estava certo, crianças? O que será que Jefté deveria fazer? Ah, ele poderia muito bem ter falado: não vou, não quero, afinal vocês não me abandonaram, então agora vocês que se virem. Mas sabe de uma coisa? Ele não fez isso. Ele voltou para sua cidade e ele foi o chefe do exército que venceu a batalha e que trouxe vitória para toda a sua cidade, para todo o seu povo. E sabe, de um rapaz abandonado e deixado pela família, ele passou a ser um herói. Sabe, isso me faz pensar em outro herói que também venceu. E sabe quem é esse herói? O nosso Salvador Jesus. Vocês sabiam que Jesus, ele venceu a coisa mais difícil do mundo, que é a morte. Ele foi morto numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele foi vitorioso. E ele foi vitorioso por uma razão, sabe para quê? Para que nós também fôssemos vitoriosos. Não importa o problema que nós tenhamos em nossa vida, em Jesus nós temos a vitória. Se você confia em Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, você pode enfrentar qualquer situação. Não importa se seus irmãos brigarem com você, se seus pais se separarem, se houverem brigas ao seu redor, você pode se lembrar que Jesus está com você. Ele te dá força, ele te dá coragem e ele é o Senhor que pode te dar alegria em todas as circunstâncias. E eu desafio que se você tem alguma tristeza no seu coração em relação a alguma pessoa, perdoe essa pessoa, assim como Jefté perdoou seus irmãos. Saiba que essa pessoa é imperfeita, como nós. Todos nós temos pecados, mas nós temos perdão em Jesus. Então, não deixe seu coração ficar com raiva, não deixe seu coração ficar magoado. O perdão liberta uma multidão de pecados e você pode ter a alegria que só Jesus pode te dar. Você viu, Fernanda? Jefté, apesar de ter bons motivos para ficar com raiva dos irmãos, ele não ficou magoado para sempre. Ele seguiu a vida. É verdade. Quer saber? Eu não vou brigar com meus irmãos, eu vou arranjar outra coisa para fazer. Isso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso versículo bíblico. Ele se encontra em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Olhem que verdade fantástica o nosso Deus fala pra gente lá na sua palavra. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Vamos falar de novo? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Agora, como na semana passada, algumas palavras vão sumir quando nós fizermos algumas ações. Então, prestem bastante atenção. Se você estiver sentado, eu vou pedir para você se levantar agora, igual eu estou aqui. Eu ainda estou vendo a gente sentado. Gente, vamos lá, levantando. Agora, quando eu contar até 3, vocês vão dar um pulo e uma parte do nosso versículo vai sumir. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês viram? Sumiu uma parte do versículo. Vocês ainda conseguem falar, não é verdade? Vamos lá?
De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Agora, quando eu falar já, nós vamos dar um giro e mais uma parte do nosso versículo vai sumir. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês viram? Sumiu mais uma parte do nosso versículo. Vamos falar juntos. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Agora é a última coisa, hein? Prestem atenção. Eu vou falar já e vocês vão se abaixar e vai sumir todo o nosso versículo. 1, 2, 3. Vocês viram? Agora não tem mais versículo aqui, mas já que vocês já memorizaram, vamos falar juntos novamente. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Muito bem, agora corre e falem com o papai e com a mamãe ou alguém mais velho aí para gravar você falando o versículo e mande lá no nosso grupo. Olá, crianças! Voltamos com o nosso mural de oração. Vamos relembrar pelo que a gente já orou? A gente já orou pelos profissionais de saúde, pela saúde da nação brasileira, pelos desempregados e também tivemos motivos de gratidão. Vocês pensaram em família e motivos de gratidão? Encontraram muitos? Eu também. Essa semana nós vamos propor mais um tema, que é missões, que também engloba os missionários. Nós estamos passando por essa dificuldade em casa. Os missionários estão passando longe da família, junto com o povo deles, mas eles também precisam de nossas orações. Então, essa semana, nós iremos orar por missões, combinado? Quem vai orar para nós hoje é a Isabela. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer pelo seu amor e cuidado. Quero pedir pelos missionários que estão cuidando das pessoas e falando de Deus para elas. Em nome de Jesus, amém.